Saudações memeárquicas, eu sou Rodrigo Goulart, professor de História. Este é o canal Memearquia e, é claro, é um prazer falar com você. Neste vídeo eu tratarei sobre família dinossauro e a sociedade de consumo. Então vamos lá. Quando nós falamos de família dinossauro, certamente você se lembra daquele seriado de televisão, se você tem mais ou menos a minha idade, chegando à meia idade, na verdade, você, na sua adolescência, você se lembra daquele seriado exibido aqui no Brasil na década de 90, que tratava ou que retratava uma família formada por dinossauros. Eram o pai, a mãe dinossauro e 3 filhos dinossauros, sendo que um deles era um bebê. E essa família de dinossauros representava uma família operária dos Estados Unidos. O pai, o marido daquela família, trabalhava derrubando árvores, uma alusão aí à construção civil. Então era uma família operária, que tinha acesso a alguns bens de consumo, mas era uma família de trabalhadores. A mulher trabalhava em casa e o marido saía para trabalhar derrubando árvores. Então, nesse seriado, sendo uma representação da família operária americana, estadunidense, vários temas sobre a sociedade dos Estados Unidos eram abordados. Então já se falou ali sobre meio ambiente, sobre guerra, ou a crítica à guerra, sobre relações de gênero e também sobre o consumo ou sobre o consumismo. Então neste vídeo eu tratarei especificamente como que a família dinossauro abordava essa dimensão do consumismo, essa dimensão que não é só dos Estados Unidos, mas que é principalmente relativa aos Estados Unidos. E a partir do desse seriado, Família Dinossauro, nós trataremos o que é a sociedade de consumo. Então, já que nós definimos aí a Família Dinossauro, seriado estadunidense produzido de 1991 a 1994, e nem precisava, certamente você assistiu na sua infância ou na sua adolescência, foi mais para uma contextualização. Agora nós falaremos sobre o que é a sociedade de consumo. A sociedade de consumo é um fenômeno, podemos chamar assim, iniciado no século XX no Ocidente, mas principalmente nos Estados Unidos. E o que marca essas sociedades classificadas enquanto sociedades de consumo ou comunidade de consumo? São a sociedade de consumo em que o consumo ou comprar é considerado um valor. Repetindo, então na sociedade de consumo, o consumir, o comprar é considerado um valor, ou seja, o consumo pelo consumo. Então na sociedade de consumo há um estímulo constante, intenso para que as pessoas consumam, para que as pessoas comprem. Então a publicidade tem um valor muito grande, a propaganda, a TV, o rádio, agora a internet tem um papel enorme para estimular as pessoas a comprarem. E às vezes comprar bens ou serviços que elas nem estavam precisando no momento da compra, mas elas compram. Então esse consumo constante e em expansão com intenso investimento para que ele aconteça, podemos dizer que é a base dessa sociedade, o que estimula a economia, estimula a expansão da empregabilidade, dos empregos. Vídeos grandes feriados como Dia das Mães, Natal, que são feriados em que o estímulo a comprar o presentinho para um ente querido, seja a mãe ou o pai ou um amigo, Dia dos Namorados, tudo isso entra nessa roda que faz com que o consumo aumente cada vez mais e a economia esteja em aquecimento, seja sempre aquecida. E isso, é claro, traz consequências, nem todas elas interessantes, ou nem todas elas boas, digamos assim. Por exemplo, nós temos uma consequência ruim, são os danos ao meio ambiente, porque para você continuar numa produção acelerada, constante e intensa, há necessidade da extração contínua de recursos naturais. A produção de plástico, a geração de energia ou a transformação constante de energia para tocar essa produção sempre em expansão é uma característica da sociedade de consumo ou uma consequência desse consumismo constante. Uma outra consequência é o acúmulo de lixo. Há uma produção constante e quando esse bem ele não mais serve, ele é descartado e nem sempre esse descarte é feito de maneira ambientalmente correta. Então há um acúmulo de lixo que causa um dano ao meio ambiente, nos rios, em terrenos, entupindo vias de água. Então essa é uma outra consequência da sociedade de consumo. E poderíamos acrescentar também
uma consequência social, porque nessa sociedade de consumo, nem todos consomem da mesma forma, nem todos têm condições de consumir da mesma forma. Então, é uma constante, por exemplo, no seriado da Família Dinossauro e outros também que abordam famílias de baixa classe média ou operária, que a família nem sempre tem condições de comprar determinado bem e às vezes por pressão da mídia ou pressão de vizinhos, essa família adquire esses bens, mesmo que isso gere um aperto em suas contas, seja um computador, seja um tênis, seja um eletrodoméstico, que nem se estava precisando diretamente ou naquele momento, mas essa família compra, mesmo que isso gere um aperto em suas contas. Então há um desequilíbrio nessa sociedade de consumo, porque nem todos têm condições de ter acesso a todos os bens. À medida que você se aproxima do topo da pirâmide nessa sociedade, mais você consegue consumir, mais você consegue comprar. Então essa desigualdade leva a problemas como violência e outros problemas, porque à medida que você se aproxima da base dessa sociedade, você menos tem condições de consumir, e no caso do Brasil, nosso país, na base da sociedade brasileira estão aqueles que nada conseguem consumir, nem os itens básicos para a sobrevivência, como alimentação, abrigo, casa. E não só o Brasil, Estados Unidos também hoje tem uma das grandes taxas do mundo de desabrigados. Então são aqueles também que não têm condições de consumir. Enquanto a alta classe média, a classe média e as classes dominantes, ou a classe dominante, consegue consumir muito bem, gerando toneladas de lixo e consumindo recursos naturais. Então essa é a sociedade de consumo que se origina no século XX, repetindo, em diferentes países ocidentais, mas que tem sua caracterização mais clara, mais evidente, nos Estados Unidos. E aí entramos ou voltamos à família dinossauro, porque a dimensão do consumismo, junto com outras realidades da sociedade ocidental estadunidense, estão presentes no seriado, aparecem em diversos momentos do seriado, e o consumismo também. Para a gente ter uma ideia, em praticamente todo momento em que aparece a casa da família dinossauro, nós temos um eletrodoméstico ligado, que é a televisão. Tem até um episódio da família dinossauro em que o episódio ele acontece no presente, né? Ou seja, entre humanos já após a Revolução Industrial, em que eles estão escavando e eles encontram um artefato em que o suposto arqueólogo desse seriado diz que os dinossauros se reuniam em torno desse artefato, que sobrou ali daquele artefato encontrado. E corta para a família dinossauro lá milhões de anos atrás. E esse artefato é o quê? A televisão. Então a televisão tem um papel enorme na série, né? Sempre ela está ligada e vendendo ali pelos seus programas itens de consumo. Então a televisão ela desempenha, já desempenhou mais, mas além de desempenha um papel fundamental para o consumismo, porque ela é um dos principais meios de veiculação das propagandas, da publicidade para que os produtos e os serviços sejam vendidos. Então a televisão tem esse papel enorme. E na família dinossauro, a televisão também tem esse papel central. Não à toa no programa da família dinossauro, na TV são exibidos canais que são paródias de canais que realmente existem nos Estados Unidos. Então vou citar alguns aqui, por exemplo, que é o canal DSN, o Dinosaur Shopping Network, que é uma paródia, na verdade, do ADSN, que é o Home Shopping Network, que é um canal de vendas. Então, nesse mundo ficcional da família dinossauro, existe um canal de vendas, estimulando o quê? O consumo ou consumismo ou as compras. Um outro canal também ficcional que aparece no seriado é a DTV, que é a Dino Music Television. Você aí já imaginou que é uma paródia da MTV, que é Music Television, que também é um canal que vende o quê? Música, é um canal de música, mas é um canal não apenas de arte, mas é um canal em que vende a música enquanto uma mercadoria. É uma produção em massa ou em larga escala, padronizada, que é uma caracterização também nessa sociedade de consumo, de consumismo. Essa padronização da produção, incluindo a música, incluindo a produção artística. Então lá eles também têm a sua MTV, o seu canal em que a música é vendida enquanto produto.
né? E também temos na verdade, um episódio específico, mas que mostra muito bem essa sociedade de consumo representada ali, é que eles têm um feriado naquele mundo de dinossauros ficcional, que é o Dia da Geladeira, um dia que a geladeira é celebrada. A geladeira, que também é um eletrodoméstico, talvez em nossos lares ocidentais, é o que tem a segunda maior importância. Não tem a primeira, que a gente só lembra da geladeira quando a geladeira queima, quebra. Então a TV, ou talvez hoje o computador, o notebook ou o celular, tem o primeiro lugar de importância entre os eletrônicos ou os eletrodomésticos. Não sei se pode chamar o celular um eletrodoméstico, né? O computador, imagino que sim. Mas a geladeira ocupa aí talvez o número 2. E eles têm o Dia da Geladeira. Ah, mas se a publicidade é tão importante, por que eles não têm o Dia da TV? Não há muita necessidade disso no programa, no seriado, porque a TV aparece a todo momento ligada. Então colocam o Dia da Geladeira. Mas, Rodrigo, mas a geladeira está ligada ao consumismo, não é um bem essencial, porque na geladeira a gente conserva os alimentos, fica ali a água geladinha, não é tão consumista assim. Concordo, a geladeira é fundamental. A refrigeração dos alimentos, ela revolucionou o nosso padrão de vida. Só que a geladeira ali, ela também simboliza um local de armazenamento excessivo de alimentos. Pense aí o quanto de alimentos certamente você já perdeu mesmo na geladeira, porque apesar dela conservar, essa conservação tem um limite. E é muito comum que compremos alimentos para além daquilo que precisamos comer ou nos alimentar, e aquilo fica na geladeira, aquela sobra do almoço, do jantar, e aquilo se estraga, né? E aquilo é jogado fora. Às vezes uma refeição que dava para uma pessoa, até uma família, é descartada, que é um exemplo do consumismo, ou seja, comprar para além do que eu preciso. Uma das definições do consumismo. E a geladeira está ali. A todo momento ela aparece também, né? Principalmente nas cenas da esposa, da Fran, mas ela tem um dia, que é o Dia da Geladeira. E também, mostrando a geladeira enquanto item desse mundo consumista, é que o pai da família dinossauro, Dino, né? Que é na nossa versão brasileira, é um dinossauro que é representado como acima do peso, pesado. Até a locomoção dele não é tão ágil assim como dos outros. Então, é um retrato dessa sociedade americana que é consumista também na alimentação, de comer para além do necessário, comer alimentos que não são saudáveis, mas que nós compramos porque eles piscam na propaganda e na publicidade. A comida, o fast food. E a geladeira está ali com uma representação disso. Então tem o Dia da Geladeira, que também, na verdade, é uma ligação com o Natal, né? Que é um momento também, um dia de consumo, um dia de consumir, que é de comprar presente. Então o Natal dele seria o Dia da Geladeira, que é uma representação de consumismo também. A compra contínua de eletrodomésticos, de modelos mais novos, a geladeira desempenha esse papel. Então, percebam como que, além de outros temas que a gente poderia fazer outros vídeos sobre isso, como meio ambiente, como guerra, como relações de gênero, Família Dinossauro também trata sobre a dimensão do consumismo na sociedade ocidental e principalmente nos Estados Unidos. Então, esse era meu recado de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho e lembro, como sempre, que Memearquia também está no Instagram e no Facebook. Siga o nosso trabalho por lá também e temos um acréscimo. Memearquia também está no TikTok. Siga também o meu trabalho por lá, que nós temos vídeos sendo postados lá diariamente. Obrigado, um abraço, fiquem bem e até a próxima.